Tudo bem, pessoal? Vamos lá, indo para o nosso caso 7. Continuamos aí, infelizmente, na quarentena, mas não vamos deixar, é claro, de passar a nossa mensagem essa semana para vocês. Uma peça muito importante no processo do trabalho, o caso 7, vamos falar um pouquinho sobre uma situação hipotética de um agravo de instrumento na Justiça do Trabalho. Falamos muito nas aulas de processo que agravo de instrumento tem uma finalidade muito diferente do processo civil no processo do trabalhista. Lembra que as decisões interlocutórias no processo do trabalho são irrecorríveis imediatamente, não existe agravo para atacar a decisão interlocutória, só que porém tem uma situação específica da propositura do agravo de instrumento. E para quem não lembra, lembra lá a previsão no artigo 897b que a finalidade do agravo é impugnar os despachos que denegarem seguimentos aos recursos. Ou seja, o agravo de instrumento no processo do trabalho tem uma finalidade específica, qual é? Destrancar recurso não processado e não enviado. Entrou com algum tipo de recurso na esfera trabalhista, o juízo foi lá e não deu processamento àquele recurso, para destrancar aquele recurso, para tentar fazer subir aquele recurso, o recurso cabível na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, é o agravo de instrumento nos termos do artigo 897b minúsculo da CLT. Cabe para qual recurso? Para todos os recursos. Olha, você entrou com um recurso ordinário para atacar uma sentença, o recurso ordinário foi lá, não foi processado e não foi enviado por algum motivo, a ausência dos pressupostos recursais, por exemplo, para destrancar aquele recurso e tentar fazer que seja processado e enviado, agravo de instrumento. Entramos com recurso de revista para Brasília, recurso de revista, lembrando que é nosso último caso desse primeiro semestre. Olha, recurso de revista não foi processado e não foi enviado, para tentar fazer subir o recurso de revista, agravo de instrumento. Olha, entrei com recurso de agravo de petição na fase de execução no processo trabalhista para atacar a sentença executiva. Olha, para fazer subir o agravo de petição, agravo de instrumento. E assim sucessivamente. Lembra também, gente, a questão do prazo. Os prazos recursais do seu trabalho são unificados, né? Então, simples aqui também o prazo do agravo, prazo de 8 dias para a propositura do agravo de instrumento. Preparo, gente, cuidado. No agravo de instrumento, nós tivemos uma alteração recente no texto da CLT, parágrafo 7º do artigo 897, fala lá, olha, precisa de depósito recursal. E aqui eu chamo a atenção, por quê? No agravo de instrumento não há necessidade de recolher custas processuais, tá? Não há necessidade de recolher custas, mas há necessidade do depósito recursal. Que depósito recursal? O parágrafo 7º da CLT fala, olha, o depósito do agravo de instrumento corresponderá a 50% do valor do depósito que você quer destrancar o recurso. Então, vou dar um exemplo para vocês, vamos arredondar. Entramos com o recurso ordinário para atacar a sentença. Suponhamos que o valor do recurso ordinário do depósito é 10 mil. 10 mil reais para garantir o pagamento da condenação para recorrer ordinariamente daquela sentença. O recurso ordinário não foi processado e não foi enviado. Olha, eu quero agravar, eu quero destrancar aquele recurso. O valor do preparo do agravo, 50% de 10 mil. Eu vou recolher 5 mil de depósito do agravo. Então, lembra, o depósito do agravo, do agravo de instrumento é 50% do valor do recurso que você quer destrancar. Olha, quero entrar com recurso de revista para Brasília. Recolhemos em torno aí, arredondando, 20 mil reais de depósito recursal. Olha, se eu tiver que agravar para destrancar aquele recurso, o depósito do agravo 50% dos 20, ou seja, vou colocar mais 10 mil reais aqui naquela situação hipotética. Então lembra aqui, gente, essas situações do depósito. Interposição e julgamento, tranquilo. A interposição do agravo de instrumento, nós vamos interpor o agravo de instrumento no mesmo juízo que denegou o seguimento ao recurso. Então eu vou interpor o agravo de instrumento no juízo ACO, tá? E o julgamento vai ser realizado pelo juiz adquém. Exemplo, entramos com o agravo de instrumento para atacar a denegação do recurso ordinário proposto para atacar a sentença. O juízo da vara foi lá e não processou e não recebeu o recurso ordinário, disse que é intempestivo. A gente vai fazer o quê? Vamos agravar de instrumento. A interposição é para o próprio juízo da vara e o julgamento das razões para o tribunal. Então, lembra, o juízo que não processou, quem não recebeu o recurso vai receber o agravo e o julgamento do agravo no órgão hierarquicamente superior. Tivemos modificação no CPC, agora tinha aqui a possibilidade do juízo de retratação, lá não tem mais. Aqui nosso trabalho continua. Quando nós interpusermos o agravo do instrumento, aquele juiz pode se retratar, falar, não, peraí, eu estou vendo o agravo aqui, realmente eu errei, vou dar seguimento ao recurso. Se ele não fizer isso, ele processa o agravo e o tribunal vai ter que julgar. Efeito suspensivo. Os recursos do nosso trabalho, como regra,
não tem efeito suspensivo. Então no agravo segue a regra. Excepcionalmente, se necessário for, vai ter que tentar aí buscar o efeito suspensivo aqui numa medida excepcional. Não é a regra. A regra é que o agravo também não tenha efeito suspensivo. E lembra, gente, que o processamento do agravo de instrumento, né, também, via de regra, em autos apartados. Nós temos que juntar as peças obrigatórias e as peças facultativas. Temos inclusive uma instrução normativa do Tribunal Superior do Trabalho de número 16. Então lembra, tem a instrução normativa 16 do Tribunal Superior do Trabalho que fala da obrigatoriedade das peças obrigatórias e facultativas. Há duas temas aqui importantes. Primeiro, o recurso de revista com mais de uma matéria. Imagina só, gente, se eu entrei com recurso de revista atacando agressão à lei, agressão à Constituição Federal e agressão a, por exemplo, divergência de interpretação dos tribunais. O recurso de revista é recebido apenas por agressão à lei. Nas demais hipóteses, o juízo entende que não houve aqui o recebimento nas demais situações hipotéticas. Olha, vou agravar para receber pelas três? Não há necessidade de agravo. Tá? Tem uma súmula do TST, que é a súmula 285, que fala, olha, se for aceito por uma delas, não cabe agravo de instrumento para as demais, porque lá na frente, na hora de julgar o recurso de revista, o tribunal vai ter devolvido toda a matéria e, eventualmente, aqui não há a necessidade do agravo. E também temos aqui um questionamento que fala a questão do agravo de instrumento, de uma decisão denegatória do próprio agravo de instrumento. Então, imagina só, o recurso ordinário não foi processado e não foi enviado e o agravo de instrumento daquela situação. Daí o meu agravo não é processado e não é enviado também pelo juízo. Olha, e aí, cabe o quê? Agravo do agravo? Sim, normal. Tá? Como o agravo cabe para qualquer recurso, para o próprio agravo caberá agravo também, caso eventualmente o agravo de instrumento não seja processado e também não seja enviado. Feitas essas situações, gente, queria aqui ter uma resolução administrativa 1418 de 2010, lá do TST, que fala que o agravo de instrumento lá no TST não será mais apartado, mas sim nos próprios autos, porque não tem para onde levar, né? Tá lá no Tribunal Superior do Trabalho, não vai subir para lugar nenhum, então lá não precisa mais ser apartado. E lembra que a autenticação das peças é obrigatória também. Declarar aqui, normalmente o advogado declara a autenticidade das peças nos termos da lei. Se não, tem que ir lá e autenticar as peças, pouco usual. Normalmente a gente faz uma declaração no próprio teor do agravo. Quando junta as peças obrigatórias e facultativas, nós declaramos a autenticidade daquelas peças, própria petição do agravo de instrumento. Então, gente, fiz aí um breve resumo sobre essa importante peça processual trabalhista. Lembra, o agravo de instrumento na Justiça do Trabalho não tem nada a ver com o agravo de instrumento no processo civil, porém, tem uma especificação aqui muito importante. Qual que é? O agravo de instrumento para nós serve para destrancar recursos não processados e não enviados. Ou seja, nós vamos aqui via agravo de instrumento, tentar fazer com que aquele recurso suba, ou eventualmente tentar fazer que porventura seja destrancado, processado e enviado para valer o nosso recurso. Tudo bem? Feitas essas considerações, gente, falar um pouquinho do problema, tá? Lembrando que a matéria vai estar no Moodle também, o vídeo está no Moodle, qualquer dúvida a gente tira, e não apenas no Moodle, mas também nas redes sociais. E vou passar para vocês agora a leitura do problema e o gabarito, falaremos também a respeito dele. Problema bem simples, nos autos de uma ação trabalhista, fala o número do processo, que tramitou perante a terceira vara do trabalho de Itanhaém, a sociedade empresária Paddock ingressou com recurso ordinário contra a sentença que deferiu parcialmente os pedidos formulados. Caso passado, fizemos o recurso ordinário, falamos aqui basicamente a mesma situação, o processo está andando. Não se conformando com a condenação ao pagamento de horas extras decorrentes ao suposto desrespeito ao intervalo intra-jornada e das horas de sobreaviso, a sociedade empresária apresentou o referido apelo, mas o juízo denegou o seguimento ao mesmo. O fundamento utilizado pela magistrada foi a deserção, tendo por inexistente o depósito recursal recolhido em guia errada. Olha, você entrou com recurso, mas o depósito foi na guia errada. De fato, a empresa recolheu o depósito em guia de depósito judicial, mas o juiz entende que a guia correta seria a GFIP, numa conta vinculada ao reclamante. Como advogado contratado pela sociedade empresária e considerando o despacho denegatório
já publicada há 2 dias, apresente a medida cabível. Então aqui, gente, uma situação típica. Olha, teve uma sentença de primeiro grau, recorremos da sentença de primeiro grau, o juízo, quando recebeu o recurso ordinário, o que ele falou? Olha, o recurso é deserto, tá? Não recebo o recurso, não processo e não envio para o tribunal. Opa, vamos atacar de que forma? Agravo de instrumento, nos termos do artigo 897b da CLT, a peça adequada à peça de hoje. O endereçamento na petição de interposição, lembra? Vamos endereçar ao próprio juízo da terceira vara do trabalho de Itanhaém a petição de interposição. E as razões, a turma, né, do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região. Lembrando que Itanhaém já é vinculada à 15ª, não é mais segunda região aqui de São Paulo. Então lembra, petição de interposição, vara do trabalho, petição de razões, Tribunal Regional do Trabalho. A peça de interposição, gente, o que é importante está na peça de interposição? Peça padrão, né? Já falamos na aula passada, petição de interposição, petição de razões, o que é necessário numa e na outra, para quem endereça, faz aquela revisão do que falamos no caso passado, mas o que é importante aqui, que vai ser fundamental para preenchimento do gabarito. Primeiro, indicar que o depósito recursal na peça de interposição foi devidamente recolhido nos termos do artigo 899, parágrafo 7º da CLT. Esse depósito recursal é o depósito do agravo. Lembra que é um pressuposto do agravo de instrumento, o depósito recursal, ou seja, 50% do valor do depósito do recurso ordinário. E que o recurso está instruído com todas as peças necessárias, a obrigatoriedade das peças obrigatórias e facultativas, artigo 897, parágrafo 5º da CLT. Vamos requerer na peça de interposição a intimação do agravado, lembra? Denominação das partes sempre agravante e agravado, para contraminutar o agravo e também já contrarrazoar o recurso ordinário interposto por exigência do artigo 897, parágrafo 6º da CLT. Então lembra que basicamente a petição de interposição bem simples, bem direta e bem objetiva. Na petição de razões, como é que nós vamos fazer? Lembra, na petição de razões, gente, vamos seguir aquele modelo padrão que eu passei para vocês para os recursos. Vamos colocar no alto da folha lá, minuta do agravo de instrumento, né, ou razões do agravo de instrumento. Do lado esquerdo da folha, agravante, agravado e a origem do processo. Pula 2 linhas, salda o tribunal, né? Coloca a saudação ao tribunal, colém do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, egrégio o tribunal, colém da turma, cada um sauda do seu jeito. Feito esse início padrão, vamos dividir a nossa peça recursal em 4 situações. Denominar nosso inconformismo, mais o preenchimento dos pressupostos do agravo de instrumento. Fazer um breve relato do problema. Fundamentar juridicamente e pedido das razões do agravo. Então vamos lá, denominando inconformismo, simples, não se conforma o agravante com o despacho delegatório que negou o seguimento ao recurso ordinário interposto. Fala do preenchimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos, em especial aqui, né? Lembra a tempestividade, o preparo, todos aqueles pressupostos recursais, extrínsecos e intrínsecos, e a nossa fundamentação jurídica, que é o mais importante, onde o gabarito vai estar fechadinho. Vamos sustentar que não houve deserção e que o depósito recursal do recurso principal foi recolhido tempestivamente na guia correta, qual seja, a guia de depósito judicial em conta vinculada ao juízo, nos exatos termos do artigo 899, parágrafo 4º da CLT. O juízo de origem, gente, ele considerou erroneamente a antiga redação desse preceito antes da reforma trabalhista. Facultativamente, poderá avocar a aplicação imediata da nova norma processual do artigo 14 também do Código de Processo Civil, daqui de forma facultativa, né? Pedir para que fosse recolhido da forma correta, que fosse sanado esse vício aqui do recolhimento, mas o depósito, como regra, foi ok nos termos aí da nova redação do artigo 899, parágrafo 4º. Requerimentos finais e fechamento da peça, que vamos pedir no agravo, né? Pedir o conhecimento e provimento do presente agravo, com o consequente conhecimento e processamento do recurso ordinário interposto. Então, basicamente, um pedido simples, direto e objetivo. Olha, conheça e dê provimento ao agravo para que seja processado e enviado o recurso ordinário interposto nos termos das razões recursais.
No mais, fechamento padrão, aquele fechamento que já passamos para vocês nas aulas anteriores. Tem aí o modelinho também, nestes termos pede deferimento, local barra data, assinatura, nome e OAB do advogado. Feito isso, gente, tranquilo, aguarda a próxima semana, semana que vem, recurso de revista, nosso último caso, e vocês estão livres das peças só por esse semestre. Vamos passar depois com as nossas avaliações. Tudo bem, galera? Prazer enorme estar falando com vocês, saudade demais de vocês, não vejo a hora de voltar para classe, para o dia a dia, mesmo tendo que acordar cedo, né? Mas estamos aí dispostos e muito motivados para que passe logo essa quarentena, se cuidem, fiquem em casa e qualquer dúvida estamos aqui online e à disposição de todos vocês. Matéria no Moodle, vídeo gravado, obrigado, um beijo e fiquem com Deus. Até mais.